Bom dia, meus amados irmãos e amigos. Mais uma vez estamos aqui para a realização da EBD, Escola Bíblica Dominical. É um prazer estar com vocês. Nós vamos ter uma palavra de oração e já estamos iniciando. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade que tu nos deste. Agradecemos pela vida, agradecemos pela saúde, agradecemos pelos teus cuidados para conosco. Ser com todos que estão nos acompanhando nesta live. Abençoa cada família representada aqui. Abençoa a professora, a Berenice, que hoje estará falando sobre escatologia. Nós te damos graças porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Continua a nos abençoar, Pai, que o teu Espírito esteja tocando e quebrantando os nossos corações para ouvir a tua palavra e guardá-la, para não pecarmos contra ti, para ficarmos preparados para a volta do Senhor Jesus. Eu peço essas bênçãos e já agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir um louvor, e vocês que conhecem o louvor, é bem conhecido, vamos louvar junto, tá bom? Fernando. Music play mode. Eu que amo, que amo. Quero sempre Está diante de ti, no teu altar. Pronto para ti. O teu poder. Além do véu, eu quero estar dentro de tua presença. Meu coração, meu corpo está, o que para profetizar e pecar, libertação, eu quero ouvir pra ficar, a minha cidade, o prazer, não quero dançar, para que eu andar. Eu quero ligar, eu não além do véu, eu quero estar dentro de a tua missão e cantar meu coração, mas quando chegar, sempre conquistar. Não vivi a profetizar e pecar.
Deus mandar a minha vida mudar. Eu quero te contentar, você não tem contentar. Minha vida mudar. Eu serei. Eu serei. Glória a Deus. Basta um toque do Senhor, a transformação em vidas. Nós vamos meditar um pouco num versículo, somente um versículo, ou três versículos. E daí já passarei a palavra à minha esposa, a Berenice, para que ela traga a aula sobre escatologia. Nós precisamos muito deste assunto, porque o povo está tomando por esquecido as profecias. Cristo está voltando e o povo estão despercebidos. Então vamos ver na palavra de Deus o que o Senhor fala sobre este assunto. Abramos as nossas Bíblias em Mateus capítulo 24. Nós estaremos lendo os versos 12, de 12 a 14. Vou dar um tempinho para vocês abrirem suas Bíblias e vamos fazer essa primeira leitura. Amém? Assim nos diz o Senhor Jesus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E então virá o Senhor. Aqui, uma mensagem breve para nós. Queremos que o Senhor volte logo. Quando o evangelho for pregado em todo mundo, então voltará o Senhor. A responsabilidade tua, minha, nossa, de pregar o evangelho para apressarmos a volta do Senhor. Amém? Vou passar a palavra agora para minha esposa e ela assumirá a aula sobre escatologia. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Permaneça firme aí. Vamos alimentar-nos da palavra de Deus. A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui com muita saudade de todos vocês, com muita saudade de estarmos na igreja, mas vamos fazer nossa igreja como Cristo prometeu, sem lugar. Lembra que ele disse que não era em Jerusalém, não era em Samaria, não era em lugar nenhum fixo. Então, nós estamos vivendo esse momento de nenhum lugar fixo.
Então eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor e passei para vocês um link onde estavam todas as leituras diárias. Dê uma cena aí se vocês leram, se vocês estudaram, como foi aí para vocês. Eu vou fazer uma pequena revisão que a semana passada eu comecei, mas aí não tinha quase ninguém. E daí hoje nós vamos estar fazendo um apanhado da aula passada, que a primeira aula falava escatologia, o estudo de que mesmo? Dos últimos dias, certo? É essa a nossa intenção, saber um pouco mais dos últimos dias. O que vai acontecer nos últimos dias? Será que nós realmente estamos preparados, sabendo o que, é que vai acontecer nos últimos dias? Quais são as consequências que virão até para nós, o salvo? Porque às vezes nós pensamos que os salvos não vai acontecer nada, não, eles vão passar imune a todas as coisas. E não é verdade. Não é bem verdade. Nós vamos ver aqui um pouquinho do que nós falamos a semana passada sobre a escatologia. A primeira coisa é o que é escatologia? O que é escatologia para nós? Que palavra feia é essa? Porque é uma palavra grandona que se a gente pegar ela sem nada não tem significado nenhum. Se não tiver um contexto, se não tiver um nada, é uma palavra feia. Só que geralmente nós falamos escatologia cristã ou escatologia bíblica. Toma cuidado quando a gente for na internet pesquisar, por exemplo, que escatologia que nós vamos procurar. Temos sempre que procurar estar lendo qual é a verdadeira, pessoal, porque tem bastante coisa enganosa na internet, tá? Então, antes mesmo de eu começar a falar sobre o significado dela, o que é que ela significa, eu vou orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pela noite maravilhosa que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos por cada pessoa que vai estar ouvindo, que vai estar, Senhor Deus, acessando depois essa live, que eles possam, Senhor Deus, entender. E em nome de Jesus, usa a minha vida. Tu sabe, ó Pai, que eu não sou capaz, mas tem misericórdia de mim e faz com que, Senhor Deus, eu consiga passar alguma coisa para cada um que está assistindo, ó Pai. Como tu fez na minha vida, então, ajuda que eu passe para os demais, ó Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, escatologia é o estudo do fim dos tempos. Então, quando nós falamos de escatologia bíblica, nós estamos falando do final do tempo, ou seja, da consumação, ou seja, o que Jesus falou que ia acontecer nos últimos dias. Então, escatologia é uma palavra derivada do grego, mas que traduzida para o nosso português, nós temos último ou estudo. Né? Por isso, nós temos essa palavra que está derivada como os últimos dias, porque traduzida do grego, ela fica como último ou estudo dos últimos tempos, dos finais do tempo, como cada um quiser colocar aí nas suas vidas. A primeira coisa nós já sabemos agora o que é escatologia, que é o estudo dos últimos tempos, ok? Então, vamos prosseguir para mais algumas coisas. O que é que essa doutrina tem a ver conosco? O que é que ela tem a ver com os cristãos? Uma vez que a maioria de nós acreditamos que nós vamos rapidinho embora, que nós vamos... antes mesmo de qualquer tribulação, nós vamos embora. Esse é o que nós pensamos. Agora, na realidade, nós temos que entender que não é bem assim, não. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos ter nossos tempos de apuro aqui também, né? Agora, eu quero fazer uma pergunta e cada um aí vai respondendo. Se quiser escrever, até pode também escrever se quiser, tá? Para nós, os salvos em Cristo Jesus, esse tema escatologia nos traz o quê? Nos traz preocupação, alegria. Quero que cada um de vocês pense aí, porque tem bastante pessoas cristãs que quando se fala de escatologia quase morre, nem quer. Tem pessoas que nem lê Apocalipse, morre de medo de ler o livro de Apocalipse.
Aí, quando acontecem as coisas, não sabe por quê. Porque não conhece a verdade. Então, nós temos que entender que a escatologia, na realidade, para nós, os salvos, nos traz muita alegria. Então, nós temos que guardar isso no nosso coração. O estudo de escatologia nos traz mas muita alegria. Por quê? É quando nós entendemos que nós vamos morrer, que Cristo vai voltar, nós vamos subir, se ficarmos até no arrebatamento, e aqueles que não ficarem vão subir e vão ficar com Cristo para sempre. Não é para alguns dias, é para sempre. Então, no coração do salvo, a palavra escatologia é para ser uma palavra de muito alegria no nosso coração. Porque é a certeza que nós temos de que nós vamos morar com Cristo para sempre. Ou seja, nós vamos sair dessas mazelas que nós estamos aqui, desse amontoado de tristeza. E para o descrente? Irmãos, respondam aí. E para os descrentes? Qual é a sensação quando eles ouvem essa palavra, ou quando se fala desse tema para eles? Qual é a sensação que eles têm? Vocês têm ideia? Vocês podem imaginar o sentimento que eles têm? Na realidade, se a gente ler lá em Salmos 9:17, Salmo 9:17, Carlinha, acha aí para mim, por favor. Então, nós vamos ver aí Salmo 9:17, o que é que vem para cada uma das pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, que não fizeram sua decisão ao lado de Jesus. Qual é a sensação que eles têm quando ouvem essa palavra? Salmo 9:17. Eita, Jesus, tem que pôr óculos, pessoal. Ei, ficou velha uma coisa. 9:17. Voltem, eu estou lendo, viu, direto aqui da Bíblia. Estou lendo o Salmo 9:17, que diz assim: voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus. Aonde é que os ímpios, ou seja, aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, aonde é que eles vão? Qual é a esperança deles? É voltarem ao pó, ou seja, é ir para aquele lugar no qual nós lemos na Bíblia que é o fogo eterno, é onde os ímpios vão morar para sempre. Então, para eles, não é uma palavra gostosa ouvir sobre a escatologia, ou seja, sobre o fim dos tempos. Não é um negócio gostoso. Por quê? Porque dá de frente com o que eles vão enfrentar para o restante da vida. Agora, nós temos que pensar uma coisa. Tem pessoas que nem sabem disso. Tem pessoas que ainda nem sequer entenderam isso. E aí onde entra o nosso papel como cristão, conhecedores dos finais dos tempos. Qual é o nosso papel de cristão? Pessoal, ainda é tempo de falarmos sobre o verdadeiro Cristo, sobre quem pode levar eles de uma área, de uma linha para outra linha. Ou seja, como é que eles podem sair desse lugar que eles estão, que é o lugar eterno de amargura, de tristeza, e voltarem para que lugar? Para o que nós estamos almejando, que é os céus. Mas isso depende de quem? Qual é o nosso papel ainda? É levar a cada uma dessas pessoas a mensagem da salvação. É levar o evangelho. Então, podemos parar de falar do evangelho? Não. Porque ainda tem um monte de pessoas que estão nessa condição e que é nós quem temos que passar, irmãos. Não é outra pessoa, não. Foi a nós. Não são aos anjos. Não é, um dia ele vai se encontrar. Não, nós temos que levar a palavra do Senhor, o evangelho verdadeiro a essas pessoas, para eles mudarem de lugar. A mudança de lugar é através do Espírito Santo, mas só se convence ou só serão salvos quando ouvirem a palavra. E para ouvir a palavra, alguém tem que pregar. Eu e vocês. São essas as condições para nós tirarmos eles do lugar onde eles estão. Onde dá angústia quando se trata de falar do final dos tempos.
todos eles ficarão angustiados. Por quê? Porque eles não têm a certeza do lugar em que vão morar. Então, somos nós que vamos levar eles em direção. Então, eu e você teremos muita responsabilidade, irmãos, em relação a isso, tá? Então, que cada um de nós estejamos pronto para evangelizar. Ai, Berê, vocês podem dizer assim para mim agora. Ai, Berê, mas como é que nós vamos fazer nessa pandemia, que não pode ir em lugar nenhum, não pode fazer nada, tudo que nós vamos fazer é muito complicado, como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos fazer para estar levando o evangelho? Irmãos, nós temos uma bênção com esse negócio chamado internet para que nós possamos proclamar o evangelho a todos. É uma bênção, você não sai do seu sofá se você estiver deitado na sua cama. Você pode usar isso e mandar um monte de mensagem para as pessoas que você vê. Todos os dias você pode estar levando o plano de salvação para as pessoas. Monte um grupo, mande individual, faça qualquer coisa, mas esteja ligado com o que Deus quer que você faça. O que eu quero que todos sejam salvos. Faça uma lista e faça isso para todo mundo. Agora vamos pensar mais um pouco. A escatologia bíblica estuda alguns temas. Vocês sabem quais são os temas que a escatologia bíblica nos ensina? A primeira é o quê? Quem sabe? Mas eu quero ver quem sabe aí. Como eu sou professora, eu gosto muito de fazer perguntas, tá? Porque é através das perguntas que a gente agrega valores, porque quando você responde uma pergunta, geralmente você nunca mais esquece. Então, os estudos feitos através desse tema, a primeira é a segunda vinda de Cristo. Então, quando você pensa em escatologia, você vai estar pensando que você vai estudar sobre a segunda vinda de Cristo. Todos nós sabemos que ele vai voltar. O que nós não sabemos é quando e outras coisitas mais. O segundo é o arrebatamento da igreja. Quando vai ser isso? Quando se dará? Como vai ser? Nós temos muita dúvida de como vai ser. Vocês acreditam que é uma coisa que eu vou falar que é muito interessante? Ninguém aceita Cristo com essa mensagem. Nunca ouvi falar, mas eu aceitei Cristo ouvindo uma pregação sobre o arrebatamento. E aquilo me tocou porque eu vi os detalhes, eu senti, eu imaginei vendo todos os detalhes. E aí eu ainda não tinha certeza de salvação, eu tinha uns 11 anos. E aí eu me vi ficando naquele dia, e aí eu entrei em desespero e chorei muito, e depois eu tive a certeza da minha salvação naquele momento, através desta pregação. E o terceiro tema que esse tema nos ensina, é a grande tribulação. Agora, quando vai ser a grande tribulação? Eu estou falando os temas que nós estudamos através disso, mas depois nós vamos entrar em detalhes. Não vai ser hoje, porque não vai dar tempo de a gente entrar em detalhes de tudo. Mas aí vem a grande tribulação, que muitas pessoas falam, vai ser quando, vai ser depois, vai ser assim, vai ser não sei como, mas nós não temos grandes detalhes. Por quê? Como nós morremos de medo, a maioria das pessoas, até os salvos, morre de medo de estudar Apocalipse, a gente não tem detalhes bem seguro sobre isso. Vamos pelo que um diz, pelo que o outro diz, e não é certo. Irmãos, não fique pegando detalhes de um, detalhes de outro, tá? Vocês têm, e eu também tenho que ter certeza do que eu estou falando através da palavra de Deus. Mesmo eu falando aqui, irmãos, não acredito. Vá lá, compare, seja esperto, não acredite em ninguém. O outro, que já é o terceiro, o quarto, é o milênio. Quando vai ser o milênio? Antes do arrebatamento? Depois do arrebatamento? Quando vai ser? Temos que ser curiosos, irmão. Nós temos que buscar conhecimento, porque é uma das coisas que nós temos que fazer, é ter conhecimento da palavra de Deus, para não sermos enganados. Para não sermos enganados. E a quinta coisa é o juiz futuro, ou eu gosto de chamar mais o julgamento final, que é quando Cristo vem para julgar realmente. Então, esse é o quinto assunto. E depois, as ressurreição. Por que as ressurreição?
porque a ressurreição dos mortos que já estão enterrados e a ressurreição dos vivos que vão subir naquele mesmo dia com Cristo, tá? Então, são esses temas. Aí, hoje eu ainda quero pensar assim, vocês vão falar assim, mas você não leu nenhum versículo da Bíblia? Lembra que eu passei para os irmãos ler, fazer uma leitura diária? Depois eu vou dar umas pinceladinhas aqui, mas eu pedi para os irmãos estar lendo e eu vou dar umas pinceladas em alguns versículos. Isso nós estamos falando da escatologia, ou seja, o estudo da escatologia. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Você, como cristão, ou mesmo que não seja cristão, você se preocupa com o fim dos tempos? Vocês se preocupam com o fim dos tempos? Por que vocês se preocupam? Qual é o motivo da preocupação? Eu gostaria muito que vocês... Ou coloquem aí para eu ler o que é que vocês... por que essa preocupação com o fim do tempo? Eu vou até decepcionar vocês um pouquinho. Nós não devemos nos preocupar com os finais dos tempos. Né? Nós não devemos. Nós devemos nos preocupar com os sinais dos finais do tempo, se nós estamos preparados ou não. Agora a palavra de Deus em Lucas 12, 40, ela nos dá uma coisa que é o que eu quero que vocês tenham, que eu também tenha. Não tenho preocupação, mas na palavra de Deus ela nos mostra que esse versículo 12, 40, que Jesus falando sobre a volta dele, ele diz, e acontecerá a qualquer momento. Portanto, estejam vós também estejam percebendo, porque virá o Filho do Homem na hora que ninguém imagina. E aí no início do versículo ele diz, fiquem alertas e fiquem vigilantes. Então eu não tenho que ter medo, eu tenho que ficar alerta, eu tenho que ficar vigilante. Irmãos, quando você sai da sua casa, você deixa suas portas abertas? Quando você sai da sua casa, você não tranca. Olha, a maioria de nós temos cercas elétricas na nossa casa, temos portões até em cima, todos fechados. Por quê? Porque vocês estão alertas e vigilantes pela sua casa. Agora, e pela sua vida cristã? E pelas enganações que vão aparecer, e pela um monte de falsidade que vai acontecer durante esse período. Nós estamos preparados? Então, quando nós lemos esse versículo, nós entendemos que Jesus diz o quê? Não fiquem com medo, não tenham medo do fim do tempo, se preparem. Agora, o que é se preparar para o fim dos tempos? Quando você manda colocar uma rede elétrica na sua casa, o que você faz? Você pesquisa para saber o resultado, você vê com outros amigos que já tem, para saber se aquilo mesmo é eficaz, se vale a pena investir para colocar aquilo. Então, nós também temos que pesquisar a palavra de Deus, conhecer todos os detalhes, para não sermos enganados. Nós sabemos que logo, logo o anticristo virá, vai acontecer, nós já estamos vendo muitas coisas bem parecidas. Olha essa pandemia, é bíblica que vai acontecer isso no final dos tempos. Não é um por acaso, por acaso aconteceu. Irmãos, não existe nada por acaso. Entendeu? Não existe nada por acaso quando nós conhecemos a palavra de Deus. Tudo está se cumprindo. Tudo está vendo as profecias se cumprindo, pessoal. Não é nada por acaso. Nós temos que ter lições sobre o que está acontecendo nessa pandemia. Para que ela está servindo na sua vida. Você está alerta com tudo isso? Você está vigilante com tudo isso? Você tem que estar preocupado com o que você tem que aprender da palavra. Isso sim, preocupado é se programar antes. Eu tenho que conhecer antes. Por quê? Porque vai aparecer muitas coisas erradas no fim dos tempos. E nós vamos conhecer como que essas coisas estão erradas.
Como é que nós vamos conhecer? Se eu não conheço o certo, eu gosto sempre de dar uma ilustração, mais ou menos assim. Quando aqueles mocinhos que trabalham no caixa do banco, eles vão começar a trabalhar, a primeira coisa que eles fazem é conhecer a nota verdadeira. Então, todas aquelas notas que são transmitidas ou que são usadas no banco, eles conhecem bem de perto qual é a verdadeira. Eles não vão aprender a falsa. Porque quando nós conhecemos a verdadeira, quando a falsa cai na nossa mão, imediatamente você já sabe que ela é falsa. Então, eles não se preocupam em treinar aqueles moços e aquelas moças para conhecer a falsa, e sim para conhecer a verdadeira. Então, o meu desafio aqui é que cada um de nós possamos estar conhecendo a verdadeira. Em Mateus 24, os 4 e o versículo 5, Jesus responde assim para os discípulos: cuidado para que ninguém se engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. A palavra de Deus é essa. Enganarão a muitos. Então, não pense, irmão, que nós somos expert, não. Se você parar um tiquinho agora e olhar para a sua vida, você vai ver que tem muita coisa de Deus que a gente desconhece. Tem muitas profecias que nós nem sabemos. Eu já cheguei a dar aula para jovens e eu chegar a perguntar assim, me cite uma profecia da palavra de Deus em relação à sua vida. E a pessoa não saber. Porque é desconhecedora da palavra de Deus. Então, Eva foi enganada por quê? Porque pegou a serpente pegou o versículo inteirinho errado e falou para ela? Não. Ele pegou metade do versículo. E como nós somos ansiosos, o ser humano é ansioso, começando por mim, a gente já acha que está certo o restante, né? Já está totalmente certo. Ouviu a metade do versículo, o que é que você faz? Está certo. Você já vai pondo está certo. E não está certo. Você tem que ser o quê? Vigilante. Você tem que ser muito cauteloso. E aí ainda tem uma coisa que eu acho muito importante na vida do cristão: ter discernimento. E para você ter discernimento, você tem que ter conhecimento. Você está vendo que é várias coisas que nos levam a pensarmos? Você tem que ter discernimento. Para ter discernimento, você tem que ter conhecimento. E sem conhecimento nós não somos nada. Mas cada dia mais as pessoas estão se distanciando da palavra de Deus. Isso também, pessoal, é triste a gente falar, mas é bíblico. No final dos tempos, muitos esfriarão. Muitos esfriarão. Aí outro questionamento que eu quero fazer é assim, quando se dará a volta de Cristo? Quando se dará para você? Quando se dará para você? Quando se dará para cada um de nós? Quando é? O que a Bíblia diz? Vocês que estão nos assistindo, veja aí, Mateus 24, 36, diz o quê? Quando vai ser esse tempo? Quando é que Jesus disse que ia ser isso? Realmente, quando? Porque nós precisamos saber de alguns detalhes. O dia ninguém vai saber. Mas nós temos que saber de alguns detalhes para a gente ter certeza. Então, deixa eu ler só o versículo 26, pelo menos. O 26 nos diz... Eita, põe óculos, vai tirar óculos. No 26 diz assim, assim se alguém disser, ele está lá, aqui ele está dizendo assim, que tomem cuidado, lembra que lá em cima, quando eu li no 24, o 4 e o 5, ele diz, tomem cuidado para que ninguém engane. Aí ele continua falando para os discípulos, e ele diz assim se alguém disser, ele está lá no deserto, ele está falando dele mesmo, muitos vão dizer, né? E por nós não conhecermos, às vezes, os detalhes da palavra de Deus, nós vamos acreditar em muita coisa, irmãos. Por isso, o desafio é conheça cada dia mais a palavra de Deus. Porque ele diz assim, ó, se alguém disser que ele está no deserto, não vai. Não saia. Se disser que está no deserto, não saia atrás dele. Ou ali está ele, dentro da casa. Não acredite, não acredite.
É assim que ele está dizendo. Por quê? Essas coisas são muito confusas. Agora, para a gente ter certeza da hora, eu vou ler aqui. Quando o dia e a hora, quanto ao dia e a hora, ninguém vai saber, nem anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai, como foi nos dias de Noé. Isso está naquele versículo 24, do 36 até o 39, para vocês checar, irmão. Chequem, não acreditem em mim. Chequem para saber se é verdade o que eu estou falando. Como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo viviam comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, até no dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá no dia da vinda do Filho do Homem. Então, ninguém vai ter acesso a saber. Nós temos que estar ligados na palavra de Deus para saber quando, que dia vai ser, através dos sinais, irmãos. Através dos sinais é que nós vamos saber. Não dá, se alguém marca. Nós já vimos, nós cristãos, né? Principalmente os da minha idade, já ouviram bastante data escrita até em jornais dizendo quando Cristo vai voltar. Por que nós vamos saber que isso não é verdade? Porque a palavra de Deus nos diz o quê? Diz que ninguém vai saber, nem Cristo vai saber. Então, imagine nós, pobres seres humanos, pecadores, vamos ter esses privilégios de saber. Se nem Cristo vai saber. Quer dizer, eu creio que na hora que for o dia de Deus, fala assim, ó, Jesus, ó, chegou, hein? E ele vai sair batido para vir fazer o que ele tem que fazer, tá? E aí, voltando a ler aquele lá, ele continua falando lá no 42 ao 44, os irmãos chequem em casa, diz assim, portanto, vigiem, quando vocês não sabem que a vinda virá o seu Senhor. Mas entendam isto. Se o dono da casa, eu até já dei esse exemplo, se o dono da casa soubesse o dia que os ladrões, ou a noite que os ladrões viriam, o que é que ele fazia? Ele guardaria, ele colocaria policiais, ele chamava guarda de segurança, ele pagava gente particular para cuidar da sua casa, para que não pegasse ele desprevenido. Assim virá numa hora em que vocês nem esperam, está escrito na palavra de Deus aqui em Mateus. Vocês nem esperam. Então eu posso estar andando na rua, eu posso estar dentro da minha casa, eu posso estar dando risada, eu posso estar chorando. Essa hora vem que ninguém vai saber. E você tem que estar preparado para conhecer a nota verdadeira, porque a falsa não nos interessa. Eu estou lendo os versículos, porque lembra que eu falei que eu não tinha lido no início? Aí eu continuo lendo em Atos dos Apóstolos. Eu vou ler mais um trechinho aqui. Irmão, confiram lá, tá? Atos do Apóstolo. Eu estou lendo o capítulo 1, de 1 ao 9, tá? Confere, por favor. Tendo dito isto, vamos continuar, que tocou meu telefone, desculpa aí, viu? E aí vamos retomar aqui. Então, eu estou lendo Atos dos Apóstolos, 1, do 9 ao 11. Quando Jesus subiu, e aí no fim do versículo diz assim, este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Desculpe, é que eu recebi uma ligação e aí por isso caiu, tá? Então, veja a dica que foi dada aqui para os discípulos. Do jeito que vocês viram Jesus subindo, desse mesmo jeito ele vai voltar. Então, quando ele voltar, nós estamos falando da segunda vinda de Jesus, quando ele voltar, irmãos, vai ser do mesmo jeito. Pense que vai ser do mesmo jeito. Vai ser uau! E você preparado sim? Se preparado não. Nós temos que estar bem preparados, tá? Pois a data e a ordem, nós não vamos saber, nós não temos, mas através dos sinais nós vamos saber que está se aproximando.
Nós estamos vendo uma pandemia agora no qual todo mundo está morrendo de medo. Irmãos, é para nós termos medo, os salvos? Se nós conhecemos na Bíblia que isso vai acontecer, é para a gente ficar alegre, não porque nós estamos vendo as pessoas falecendo, não, mas porque nós estamos sabendo que Cristo está próximo a voltar. E aí nós temos que estar tanto nos cuidando, tanto nos alertando, como alertando os nossos irmãos e aqueles até que ainda não são nossos irmãos. Aí tem que nascer no coração de cada irmão o grande desejo de ganhar outros, de mostrar que a salvação é através de Jesus Cristo. Nós temos que estar cheio desse desejo. Esse momento dessa pandemia é um momento para a gente nos alertarmos, para que nós possamos correr atrás de quem ainda não aceitou a Jesus e estarmos alertando. Esse é o momento, irmão, que nós temos que estar correndo atrás disso, melhorando nossas vidas. E a última coisa que nós vamos estar falando nesse texto aqui, né, que é a última parte já, é as interpretações escatológicas. Quais são os níveis? É necessário que cada pessoa vá na mesma direção, pense do mesmo jeito? Não, não é necessário. Mas é bom que você tenha uma linha de pensamento sobre isso, porque senão é como você está estudando um tema e não saber nem para onde vai. Então, nós temos que ter uma escolha. Então, as interpretações escatológicas, elas têm, pelo menos, no mínimo, 4 linhas de pensamento. A primeira, que é talvez a mais usada, é a futurista. E aí vocês vão pesquisar, hein, irmãos? Vocês estarão pesquisando qual é essa mesmo. A outra é a histórica. Tem pessoa que acha que tudo que tem em Apocalipse é histórico. E aí não tem nada espiritual. É um perigo. É um perigo, porque daí quando você está lendo a palavra de Deus e acha que tudo é histórico, meu Deus do céu, é muito perigoso. Porque daí você vai correr o perigo de que Deus não está no jogo. Só que Deus está e muito, irmãos. Deus está e muito. Então, a futurista é uma que nós usamos muito. O histórico é um muito perigoso, que eu alerto. Não estou dizendo que os irmãos não devem seguir, só acho que é muito perigosa, porque quando a gente lê Apocalipse e só vê história e não vê o espiritual, aí é muito perigoso. E o preterista, que também é um que se usa muito, principalmente nas linhas pentecostais, usam bastante. E a de simbolismos. Tudo que você lê, pega Apocalipse, tudo que você lê, fala, é simbólico e não dá vida para nada. Só que que Deus não ia escrever uma coisa, uma carta para nós, porque a Bíblia é uma carta escrita para nós, ele não ia escrever uma carta para nós, na qual não tinha nada, era tudo simbolismo. É igual um namorado escrever para a namorada, para amante, para o amor da vida dele, e dizer tudo em símbolo como se isso não tivesse nada. Meu Deus do céu! Não é simbolismo, irmãos. Lá tem toda a palavra de Deus muito boa, esclarecida, nós temos que conhecer. E aí vem, mais uma vez eu repito, vem a busca para a sabedoria, para o discernimento. A palavra de Deus nos ensina, quem não tem, peça, que Deus dá com abundância. Então, nós não temos que estar muito preocupado com o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, com essa pandemia, porque ela veio, porque não veio, porque vai acontecer. Nós temos que estar preparados, nós temos que estar, como eu já disse lá no início, alertas, vigilantes, que é o que a palavra de Deus diz. Foi o que Jesus disse para os discípulos dele. Fiquem alerta, fiquem vigilantes. Não se preocupe com blá, 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 porque nós vamos ver muito blá, 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 muito falsos profetas, muitos isso, muitos aquilo, tá? E aí, para finalizar, vamos pensar na conclusão. Em relação ao fim do tempo, a volta de Jesus, a certeza que nós temos é, ninguém saberá. Você sabe quando um ladrão vai entrar na sua casa? Você tem certeza do dia, da hora, do mês? Nós não temos.
assim também é com a volta de Cristo. Quando nós não temos certeza e nós arrumamos, colocamos, como eu falei, cerca de elétrica, nós colocamos portões até o teto, nós colocamos segredo nas chaves, colocamos não sei mais o que, nós estamos alerta nos preparando. E para a volta de Cristo, você está alerta se preparando? Você está alerta? Está preparado? Está se preparando? Conhece muito sobre isso? Não, nós às vezes não conhecemos muito e não nos interessamos. O mal dos cristãos hoje é que não tem nenhum interesse, irmãos. Quando eu começo a conversar, eu começo a me incomodar no meio do cristianismo. Ninguém quer saber sobre a volta de Cristo. Ninguém quer saber sobre como vai acontecer, quais são os sinais, o que é que o cristão tem que fazer, por que ele tem que fazer, como é que deve estar se preparando, que calçado eu estou usando da salvação, qual é deles que eu estou me preparando. Não, nós temos que estar preocupados com esse tipo de coisa, irmãos. Então, aqui fica a nossa lição sobre o primeiro estudo, que é a escatologia em si próprio. E a semana que vem, irmãos, nós estaremos estudando a segunda lição, na qual vai ter sinais que antecedem a volta de Cristo. Então, para os irmãos da igreja, eu vou estar passando, através do WhatsApp, todos os textos bíblicos que vocês devem estar usando, tá? Para a semana que vem, eu vou passar no WhatsApp. E para nós aqui, a leitura diária, segunda-feira, eu ainda vou até passar, irmão. Então, a lição para a semana... eu posso jogar também no Face, irmãos. Eu vou pôr a leitura diária para a semana que vem no Face, tá bom? E também vou estar no WhatsApp para todo o pessoal da igreja, que estarão me acompanhando agora e que estão se preparando. Então, a semana que vem, a nossa segunda lição são sinais que antecedem a volta de Cristo. E aí eu vou estar colocando no WhatsApp para que não possa estar tomando o tempo de vocês, tá? Então, irmão, nós temos que estar preparados para conhecer os sinais. Os irmãos, eu vou estar passando os textos bíblicos para os irmãos estar estudando. E se quiserem me fazer qualquer pergunta, pode mandar também aqui no Face, que se eu não souber responder, eu peço auxílio do pastor, meu esposo, mas com certeza a gente vai estar respondendo para vocês. Pode deixar algumas perguntas aí, eu vou ficar muito feliz que vocês façam perguntas, porque assim é quando eu também estarei aprendendo mais, é quando a gente questiona, é questionado, não é que nós vamos aprender mais e mais. Então, que Deus esteja abençoando cada irmão, sua família, que vocês tenham um domingo abençoado por Deus, que estejam todos com sua família, não saiam de casa, irmão. Eu gosto de dizer, não põe rodinha nos pés para ficar para cima e para baixo, porque não é brincadeira o que está acontecendo por aí, a doença está aí, ela pega, nós não podemos nos apavorar, porque nós sabemos que nosso Deus é poderoso, mas também não podemos abusar. Vamos fazer nossa parte e deixa Deus fazer a deles, tá? Vou orar, encerrando, desejando no coração de cada irmão que vocês estejam sendo abençoadíssimos e que essa palavra tenha enchido o coração de alguns e, principalmente, despertado alguns para estar buscando mais conhecer a nota verdadeira que é a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque é um privilégio estar falando sobre a tua palavra, estar investindo em nossas vidas, Senhor Deus, para conhecermos mais e mais de ti. Esteja com cada família, Senhor Deus, que eles possam estar cada dia mais praticando e conhecendo a tua palavra, ensinando seus filhos. Desperta no nosso coração o desejo de ganhar muitos outros que ainda não te conhecem, ó Deus, de mostrar esse mesmo privilégio que nós temos para eles também, ó Deus. Usa nossas vidas em nome de Jesus, ó Pai. Toma todos que ouvirem, e aqueles que ainda vão ouvir essa palavra, Senhor Deus, prepara os corações, que o Espírito Santo venha fazer uma obra milagrosa em cada um. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos e um bom dia.